A paz do Senhor, meus irmãos. Eu vou falar neste momento, em poucos versículos, ou em poucos minutos, um pouco sobre a apostasia, que é citado em vários versículos da Bíblia. Mas eu me refiro agora à carta de Paulo à igreja de Tessalônica, no seu capítulo 2, o versículo 13, que Paulo fala que não será assim, mas antes das coisas, muitos apostatarão da fé. Moço, eu já falei outras vezes e talvez me torne chato, inconveniente, quando eu falo da apostasia. Jesus, já na carta ao Apocalipse, na igreja, uma das cartas, ele fala das pessoas que apostataram da fé. Apostatar da fé não é estar na igreja e se desviar da igreja, ou cair espiritualmente na linguagem cristã. Isso não é apostatar da fé. Apostatar quer dizer uma negação pública. Apostatar da fé quer dizer a negação pública. Quando eu me refiro à negação pública, quando você conversa com alguém que ele diz: não, eu estou desviado, eu me afastei da igreja de Cristo. Ele não é um apostata. Ele é uma pessoa que caiu. E a Bíblia diz assim: cuidado tu que está em pé para que não caia, porque o cair é do homem e o levantar é de Deus. A Bíblia fala: andar dois juntos, porque se um cair e o outro levanta, está falando também no sentido literal e no sentido figurado de um dar força ao outro nessa trajetória. Mas quando eu me refiro ao apostata da fé, é como eu traçar um paralelo para que melhor compreendamos o que é um apostata da fé. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, ontem aqui na nossa cidade, aqui em Tomacedo, como de costume, de tradição católica, começa os festejos juninos. Então, para as pessoas cristão católico, aquilo é normal, os festejos juninos, eles estão lá. Mas para um cristão evangélico, ir para a festa significa apostatar da fé. Por que isso? Porque o que é um apostata? Um apostata é alguém que está fazendo algo em público que não condiz com aquilo que ele aprendeu ou que ele prega. Então, apostatar da fé é quando as minhas ações em público diz o contrário daquilo que eu ensino. Por exemplo, quantas pessoas me viram ensinando nessa roça, nas igrejas, por aí afora, né? E de repente, eles me veem numa festa dessa, até tomando talvez um licorzinho para satisfazer algumas pessoas que se dizem importante. Isso é apostatar da fé. Porque o que as pessoas vão ver em mim não diz com aquilo que eu tenho pregado, não diz com aquilo que eu tenho ensinado, não diz com aquilo que eu tenho defendido, que era a minha fé. Então, apostatar da fé é a negação pública. E muitos nessas épocas tiram umas fériasinhas, não é apenas umas férias que ele tira de Cristo, mas ele se torna um apostata, eu não sei por quanto tempo. Porque as pessoas passam e veem e dizem: eu vi fulano dançando, ele está apostatando da fé. Eu vi fulano fumando, tomando licorzinho na festa, se alegrando lá com o grupo. Maravilha, você é um apostata. Porque o que você está fazendo em público, você não faria na igreja. Certamente o que você está fazendo em público, você não faria na igreja. Então as pessoas que te veem fazendo aquilo, diz logo: fulano se afastou, não foi você que falou. Diferente da pessoa que cai, diferente da pessoa que se desvia, porque ela vai dizer: não, eu estou desviado.
Mas o apostata não. Muitas vezes ele aposta toda a fé e acha que ainda é alguma coisa. Para manter o seu cargo, para manter a sua posição. Mas, irmão, eu preciso manter a minha posição. Lembre-se, se a tua função vai te afastar de Deus, tenta trocar de função, melhora, muda de lugar, muda de cidade, seja lá o que for. Mas o apostata, não entrará no reino de Deus. O apostata, a não ser que ele reconheça que é um apostata e volte para Cristo enquanto há esperança. Então, apostatar da fé não é o que você diz para as pessoas que fez isso ou que fez aquilo. Apostatar da fé, lembre que a Bíblia diz, na carta aos Hebreus, no capítulo 2, se eu não me engano, o 12, se eu não me engano, que fala, né, dessa tão grande nuvem de testemunha. Só que tão de perto nos rodeia, deixamos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. E corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Ou é rumo, eu estou sem óculos, viu? Eu estou sem óculos, é por isso que eu estou tentando aqui chutar. Ou provavelmente é Romanos 12. Romanos 12 não, Hebreus 12. Eu estou sem óculos, é por isso que eu estou falando assim. Eu estou rodeado de uma tão grande nuvem de testemunhas. Então não é o que você diz, são o que as pessoas veem em você, é quem vai dizer se você é um apostata ou não. Se o que elas estão vendo em você está de acordo com os princípios que regem a palavra de Deus, você está exaltando o nome do Senhor, como Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas se você, simplesmente para agradar uma multidão, ou porque recebe alguma coisa, está fazendo algo que se choca com os ensinamentos da palavra de Deus, você é um apostata. Porque quem diz se você é um apostata ou não, não é você. São as suas ações.